vida pessoal? Bora. Bora? Vamos lá. Acho que todos os amigos viram, né, a sua postagem, muito bonita, eu comentei. Mas pra Aham. mim, pra você, como foi pra você se abrir, pra, tipo, falar sobre suas... A minha questão da sexualidade, sexualidade e tal. tipo, como foi, tipo, até parte de amigos, profissional, também escola, como que é? Porque a gente Sim. fala que às vezes tem uma coisa muito antiga, né? Aham. Como que foi pra você? E quanto isso te faz bem hoje em dia? Você sabe que assim, a gente foge da gente, né? A gente foge da gente, assim, a gente esconde sentimentos, a gente tampona e chega uma hora que isso extravasa, né? E aí, é por isso que até hoje, às vezes eu comento, eu falo, olha, de repente falar, o fulano, né, se matou porque era gay ou coisa do tipo e tal. Não que isso tenha passado pela minha cabeça, mas assim, é muito pesado. É muito pesado. E que não deveria ser, né? É isso que A eu gente tava tá em aqui. 2024, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando, né, de afeto, de um outro contexto de família, né? A gente tá falando de amor, né? Isso não envolve caráter, não envolve ética, né? Eu não sou um bandido por conta disso, né? Então, assim, quando, né, na verdade, foi engraçado porque o Didi tava junto, inclusive ele e o Fael, a gente tava em uma chácara, no aniversário do João, de um outro amigo nosso. E a gente tava lá e tal, e assim, e olha como são as coisas, né? O Rafael vinha falando assim, ó, o primo tá muito quieto, o primo tá muito triste, ele não é assim que tá acontecendo e tal, né? E querendo ou não, poxa, a galera ali, né, fala, tinha o quê? 31, 32 anos, né? Nunca teve uma namorada, né? Nunca chegou com ninguém em casa. O meu pai um dia comentou com a minha mãe, ele falou assim, ó, nossa, eu na idade do Rodrigo já tinha levado tanta namorada em casa e ele nunca trouxe ninguém, né? Meu pai, vivido, pessoa, né, atinada, que, né, enfim, tanto ele quanto minha mãe, pai e mãe conhece, né? Mas que também, olha o meu contexto, né? Uma família hiper tradicional, né? Todos os meus primos, todas as minhas primas casaram, todo mundo constitui família, e era uma coisa que desde criança eu sempre quis. Eu sempre, né, a gente foi criado nisso, né? E inclusive eu tenho 3 famílias por falta de 2. Olha a benção, olha que privilégio. Eu tenho a família da minha mãe, a família do meu pai e a família do primeiro marido da minha mãe, né? A minha mãe casou a primeira vez, teve meu irmão, ela ficou viúva e depois do tempo que ela ficou viúva, né, acabou conhecendo meu pai. Tanto que quando a minha mãe conheceu o meu pai, os pais da minha mãe eram vivos, mas ela foi falar com o sogro e a sogra dela, que tinha conhecido uma pessoa, eles falaram, não, você tem que casar, legal. você é muito nova. Legal. Tanto que eles que me batizaram. Então era meu avô, minha avó, né, minha tia Terezinha, minha tia Vilma, meu tio Luiz, minha tia Neuza, a Laíne, a Laís, enfim, né, meus primos lá de Marília e tal. Então Só pra ter o contexto, os seus padrinhos São os sogros da mãe dela. Da mãe dele. os avós do meu irmão, tipo, de sanguíneo não tem nada. Os sogros da mãe dele. Exatamente. Do primeiro O casamento. sogro e a sogra da minha mãe. Legal, cara. Né? E aí, olha pra ver como são as coisas. Então, essa coisa de vó e vô foi com eles. Porque os pais do meu pai eu não conheci, né? A mãe do meu pai morreu no parto dele e o pai dele morreu um tempo depois. E os pais da minha mãe, o meu vô morreu, eu tinha 4 anos e minha avó 5 anos. Então, essa coisa de vô e vó foi com eles. Com meu vô Aristide e minha avó Neguinha. E que, assim, era uma das... Foi uma das relações mais lindas de amor que eu vi, que eu vivi, sabe? O amor tava ali, sabe? Então, tipo, a gente ficava doente, era aquela coisa de ligar pra saber. Ô, Cleus, eu tô ligando aí pra saber se o Rodrigo melhorou da gripe. Um carinho, um amor, aquela coisa genuína, meu Deus do céu. Então, eu falo muito isso em casa. Eu falo, a gente é muito privilegiado, sabe? Porque é tudo envolvendo a questão do amor, né? Que, então, assim, era de tomar benção avô, benção avó e tal. E, então, assim, né? Eles ficaram quase 70 anos casados, né? E a minha avó, né? A minha avó Neguinha, ela perdeu 2 filhos. Ela perdeu um ano, né? Antes do marido da minha mãe e depois de um tempo marido da minha mãe. Você nunca viu essa mulher brava, rancorosa. Muito pelo contrário, sempre aqui, ó, no acolher, sempre no agregar. Você não saía de lá se você não comesse alguma coisa. Então, a gente tomou dessa, né? Mas, enfim, então, o contexto todo da minha família, né? Eu com essa coisa também, desde criança, de gostar de gente, de gostar de criança, de gostar de família, de querer constituir família. Mas, em um determinado momento, eu falei, peraí, não vai ser, de repente, essa família tradicional brasileira. né? Então, assim, e o tempo foi passando. E conforme o tempo passava, eu pensava, vai chegar o dia, eu vou ter que encarar
encarar isso, né? Porque aí assim, passou, né? Criança, isso nunca me manifestou, né? Isso foi despertar, assim, isso já na adolescência, início da idade adulta, né? O interesse para onde o meu olhar se direcionava, onde estava o meu desejo, mas tudo isso ainda muito o quê? Reprimido, né? Enfim, aí até que um dia, lá, né, nessa chácara que a gente tava, eu saí da piscina, o Fael veio, falou, primo, você sabe que você é meu amigo, né? Eu falei, sei. Ele falou, você sabe o quanto que eu gosto de você? Eu falei, também sei. Ele falou, eu gosto de você independente de quem você seja, de quem você é e de quem você quer se relacionar. E aí nisso o Didi já colou também e falou, Rô, né, a gente tá percebendo, você é muito triste e tal. Então assim, ali não teve pra onde eu correr. Não teve pra onde eu correr e eu já não queria mais correr também, porque era uma fuga minha. Olha pra ver, né? Eu falei pra eles, né, eu chorei muito, né? E a gente, né, tava ali, já era no final da tarde, a gente tava bebendo e tal, enfim. E tanto que hoje eu falo isso pra eles, eu sou muito grato aos meus 2 amigos, né? Porque o medo que você tem é o quê? Não vão me aceitar mais, não vai mais me chamar pro rolê, né? Então, e aí outros, né, já viram também, já foram ali, não e tal, né? A gente já sabe, né? As pessoas também acabam comentando e muitas vezes comentam algo muito negativo, muito pejorativo, né? Que isso não é você não merece isso e tal. Então foi aí onde eu falei, não tem mais pra onde correr, né? Mas baita amigos, né? Porque tem muita gente que tá bebendo e fala assim, eles tiveram uma esquisito. sensibilidade. Muito. E que pra mim, assim, essa coisa que eu tava triste, que eu tava assim, né? Era por conta dessa questão da ida pra Marília, que foi naquele contexto, né? Que eu tinha subido o concurso, que eu ia ficar pra lá e tal. Mas eles tinham um olhar mais aguçado, né? No sentido de falar, olha, né? E aí eu me lembro que no domingo, quando eu saí de lá, eu já mandei mensagem pra minha irmã. Falei, cá, amanhã eu preciso conversar com você. Vamos caminhar e tal, enfim. Aí eu peguei, né? E fui, aí eu contei pra ela, né? Uma querida também, né? Poxa, falou, Rô, não tem nada a ver. O que importa é a pessoa que você é sempre, sabe? Então, assim, aí eu fiz questão de, assim, pros meus amigos, pra galera, eu fiz questão de falar, de me abrir, Você né? falou comigo. Exatamente. Eu nunca vou esquecer. Exatamente. E gente, olha pra ver como são as coisas. A sola do meu pé, ela vivia cheia de bolha, de casca que formava e assim, né? Unha não tem. Então, assim, desde criança. E eu tinha esse negócio na sola do meu pé, então formava bolha. Aí eu andava descalço, aquilo saía, eu mexia, sangrava, tinha dia eu ficava pisando, falava, gente, mas que dor e tal. E assim, vai ter que passar um creme, vai ter que marcar médico, vai ter que... O que será que é? Será que é ácido úrico? Enfim. A partir desse momento, né, que eu acabei me assumindo, conversando com eles, isso nunca mais apareceu no meu pé. Desapareceu. Eu não precisei passar em médico, não precisei tomar remédio, passar creme, nada. Então, quer dizer, era um sofrimento. Um sofrimento. E você pra você, né? Aquela coisa, exatamente, né? Então, assim, claro que nem, por exemplo, pros meus pais foi difícil, é difícil, né? Eu não tiro a razão deles, porque, na verdade, ninguém quer. Porque é muito sofrido, né? De repente, poxa, você, né, vê talvez seu filho ser humilhado, ser achincalhado, né? De repente ser agredido, enfim. E sem contar também que, né, dentro desse contexto, né, meu de família, minha mãe imaginava, poxa, meu filho vai casar, vai ter filho, né? Porque essa mulher vai entrar na igreja e tal. Então, né, dentro de um contexto de mundo que ela vive, dentro da forma que ela foi criada e tal, é complicado, né? É difícil, mas assim, me ama incondicionalmente, quanto a isso tem dúvida. Então, assim, é algo que aí depois, né, tudo isso foi, eu fui entendendo, inclusive, também, né, que era, entendendo no sentido assim, que fazia parte de um sentimento, né? E que, querendo ou não, infelizmente, em alguns momentos, o meio é muito promíscuo, né? Então, aplicativo de pegação, aplicativo disso, aplicativo daquilo. Claro que seja, né, você acaba tendo a sua fase mais, né, Kengal, enfim, você acaba tendo, né? Mas você fala que não, poxa, isso não é o que eu quero, né? Então, e querendo ou não, também o tempo, né, vai passando, enfim. Então, mas nada vale mais a pena do que você ser quem realmente você é, né? Porque a gente tá falando da capacidade de amar. Então, eu não preciso, de repente, né? Porque o que me pegava muito também, poxa, tá, eu vou casar com uma mulher, eu vou fazer essa mulher infeliz. Eu não vou gostar dela. Meu desejo não vai estar ali. E aí vai ser pra quê? Pra agradar os outros?